scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul. Se você não viu, a gente mostra. Olá, meu nome é Tiago e está começando o jornal Se Você Não Viu, a gente mostra. Aqui um dos assuntos mais abordados, que é o material, que é a argamassa. Pois bem, muitas dúvidas surgem ao torno quando você vai levantar sua obra, parede, enfim, qualquer coisa. E a argamassa, vamos destacar os 4 tipos mais utilizados e comprados no mercado de trabalho. Temos os 4: piso, argamassa de piso, revestimento, impermeabilizante e de assentamento. O de assentamento é o mais comum utilizado entre os tipos de argamassa, pois ela é utilizado para unir os blocos de concreto e tijolos de alvenaria. O de piso, como o próprio nome já diz, é de piso, porém ele serve para revestir o ambiente do jeito certo. Já o de revestimento não confunda com os dois anteriores, já que ele acompanha as 3 fases para poder utilizá-lo, que é o chapisco, chapisco, emboço e o reboco. O chapisco nada mais é do que uma parte de cimento e 4 partes de areia grossa. Você mistura, joga, fica aquela coisa mais bruta na parede, aquela coisa assim, aquele famoso cimento que dá para ralar os peitos. E por fim, tem a segunda parte, tem um emboço, que ele vai nivelar a parte que vai preparar a parede para a última fase, que é o reboco. O reboco para resumir, o reboco vai ficar assim, bem lisinho. E o impermeabilizante, ele é utilizado mais para, como eu posso falar, questão da infiltração entre paredes e teto, certo? Questão da umidade. E ele acompanha 4 tipos, que é a AC1, AC2, AC3 e AC3E. Essa AC3E é como se fosse um plus. O AC1, ele é para ambientes internos, AC2 para ambientes externos. O 3, ele é um resistente, só que, porém, ele não pode ficar diante da insolação. E o AC3E é o Pro do AC3, o Plus, como eu falei. Ele é mais resistente e pode pegar a insolação, no caso, né? Como é? A produção está mandando informação aqui. Notícias ao vivo. Em Guarulhos, pedreiro aplica cerâmica em condomínio, só que ele aplica meio que ao contrário. O mesmo disse que gostava de um estilo meio acústico. Botem mais aí, porque o povo quer ver. Bora, dá um trabalho demais para publicar, bora? Pois é, estamos diretamente aqui do primeiro DP de Aracaju e estamos aqui com o Johnny. O rapaz entrou numa loja de material de construção e furtou uma argamassa e o mesmo retornou, pois falou que estava vencido ainda. Então, Johnny, o que é que você tem a dizer? Bem meio, tá ligado? Cheguei lá na loja lá, aí levei pra casa o material, tá ligado? Passei lá o argamassa lá, peguei a comunzinha, larguei no chão. Só que foi a bicha se tricou, aí eu voltei pra devolver. Bem, a argamassa que você pegou não estava vencida, era uma argamassa de assentamento, ou seja, é uma argamassa utilizada para blocos de concreto e alvenaria, ela não é indicada para piso. Se você cometer o mesmo erro do JJ, é lógico que vai trincar todo o seu piso. Então fica a dica, viu, JJ? Você não pegou o material vencido, você só pegou o material errado. Não cometa esse erro novamente. Não sabia não. Quer dizer que tem argamassa própria para poder colocar o piso? Pois é, não sabia não. Você quer só pegar a comunzinha? Eu sei que a comum acaba coloca até para levantar a parede. Não sabia que tinha paixão não. Obrigado pela informação. Viu? Próxima vez, daqui a 5 meses que eu sair do cilindro, eu vou furtar de piso. Valeu pela informação. E para você que não sabia que estão assistindo esse vídeo aqui, deixa o like, viu? Que isso aqui dá um trabalho. É isso aí, viu? Então, eu sou a repórter Larissa e eu estou aqui na construtora localizada em Lagoa para saber como que armazena a argamassa na construção. Como você armazena a argamassa na construção? A gente armazena num depósito fechado, em cima daqueles paletes. Coloca os paletes, coloca uma lona e coloca eles em cima. Para não pegar umidade, né?
para não pegar umidade. Então, como a senhora falou, para armazenar a argamassa, precisa-se ter um cuidado especial para que ela não pegue umidade, né? E aí, você de casa? Você sabe qual é a definição do desperdício? Ela é simples, né? É o consumismo exagerado de qualquer tipo de recurso. Ou seja, a perda ocorre quando se utiliza grandes quantidades maiores que a necessária, né, de determinado insumo, no caso da argamassa. Um exemplo bem corriqueiro na construção de alvenaria, justamente é o uso excessivo de argamassa, né, para corrigir erros de execução, como paredes fora de prumo, contrapisos desnivelado e por aí se vai. O predeiro ele está habilitado a corrigir tudo na massa, né? O que ele não sabe é que essa espessura a mais não está listada no orçamento, né? As vedações em alvenaria são ainda consideradas responsáveis por parcela excessiva do desperdício verificado nas obras de construção de edifícios, atingindo, como eu posso dizer, um desperdício médio de tijolo e bloco de até 17% e a argamassa até de 115%. Como vocês podem ver nessa tabela, o índice de perda de argamassa em obra, feito por alguns pesquisadores. Vocês podem ver que o pesquisador Pinto, em 1989, o índice naquela época era de 101,4%. Soy Belman, em 1993, com 93,6%. E Piquish, no mesmo ano, 1993, com 82,5%. A Gopayan fez a pesquisa em duas etapas, para o revestimento interno e o revestimento externo. O interno teve um índice de 104% de desperdício e o externo teve 67% de desperdício. Palivares, Souza e Andrade, em 1999, o índice era de 82%. Rosa, em 2001, 74%. Costa, em 2005, 81%. Paravise, em 2008, 95,47%. Esse recadinho vai para aquela dona de casa que vai fazer uma reforma, mexer na parede, trocar o piso, e o predeiro exagera na quantidade de argamassa, né? Achando que vai resolver tudo com isso. Pelo menos vai peça uma argamassa industrializada, que ela é bastante efetiva em relação ao combate ao desperdício. Ela, pronta para o uso, a solução só necessita da adição de água e evita possíveis erros, né, no traço dessa argamassa. Além de facilitar o transporte, né, dessa mistura. Fica a dica para aqueles predeiros que acha que a gente tem uma petrolífica jogando óleo à toa. População questiona: qual o volume normalmente gerado por esse material? No caso da argamassa, muitas cidades brasileiras têm sofrido com um grave problema, que é o elevado volume de entulho gerado pela construção civil. Mas é onde se encaixa a argamassa. A argamassa está nesse entulho, né? Em resto de pisos quebrados, em reformas ou demolições. E esse material, esse entulho, quando não tem uma destinação correta, ele gera outros transtornos, como enchente, poluição visual, escassez de aterro e até falta de matéria-prima, né? Que no caso, esse entulho, ele é matéria-prima de qualidade para outros agregados, como areia, que pode ser reaproveitados na pavimentação, contenção de encostas, canalização de córregos e até uso em argamassas, né? De concreto. No caso, isso passa por todo um ciclo de reaproveitamento desse entulho, que acaba voltando para determinados materiais, né, como a argamassa em si. Uma pesquisa mostra que no Brasil é gerada cerca de 0,52 toneladas de entulho por habitantes e por ano, representando 54 a 61% dos resíduos sólidos urbanos. No caso, tudo isso se encaixa no Conselho Nacional do Meio Ambiente, como no número 307/2002, da seguinte forma: ele se encaixa na classificação A. Deverão ser utilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos na construção civil, sendo disposto de modo a permitir a sua reutilização e reciclagem futura. Como eu disse, né, que o entulho ele passa por todo um processo de reciclagem e acaba voltando para determinados materiais, né, que no caso foi descartável em outro círculo. Enfim.
porque ela é um material que absorve a água facilmente e ela reage endurecendo. Então, dessa forma, elas não podem ficar armazenadas em contato direto com a parede e com o solo. Então, por isso, os sacos de argamassa, eles devem ficar dispostos sobre paletes de madeira e sobre uma lona, né, para não pegar umidade e ele endurecer. Repórter Larissa, para Se Você Não Viu, a gente mostra. Eu estou aqui hoje e vou falar um pouco sobre como a gente deve reaproveitar, reutilizar a argamassa, né, aquele resto de construção que a gente joga, né. Então, a argamassa ela deve ser reaproveitada em reaterros, né, para regular aquela topografia do terreno, também para preenchimentos não estruturais. Já que a argamassa é um material de classe A, segundo o Ministério do Meio Ambiente, ela é um material que pode ser reciclável ou reutilizável no próprio canteiro de obra. Então, a argamassa ela pode ser reciclada com outros entulhos, né, da obra, com outros resíduos, e ela vai passar por um processo de fabricação, um processo de trituramento, né, com todos esses materiais juntos, e aí vai ser possível fazer novamente o uso dela, né. É possível aplicar em contrapiso, em calçada, em chapisco, entre outras coisas. Então, ao reutilizar esses materiais, nós estamos contribuindo para minimizar a retirada da matéria-prima que é usada, né, para fabricar esses materiais. Então, estamos diminuindo a retirada na natureza. Repórter Larissa, para Se Você Não Viu, a gente mostra. Resíduos e entulhos. Muitas pessoas hoje em dia constroem suas obras e perdem não fazem a reciclagem correta, sendo que a reciclagem pode até render 80% de gastos, economia no caso. E muitos não sabem a diferença entre entulho e resíduo, sendo que a Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos de Construção Civil e Demolição classifica eles em duas partes, que é da construção civil, que são entulho, tudo aquilo que são restos de fragmentos de materiais, enquanto o da demolição são fragmentos dos materiais. E eles são classificados em quadros, que são o tipo A, o B, o C e o D. O A são resíduos recicláveis e passíveis de reutilização, tais como tijolos, blocos de alvenaria, placas de revestimento, a própria argamassa e dentre outros. O tipo B são materiais relacionados mais como plástico, papel, vidro, metais, madeira e entre outros. O tipo C são materiais que não possuem tecnologias de recicláveis. Aí já vai para outro setor. O tipo D são aqueles que não são inflamáveis, são resíduos perigosos, que no caso entra as tintas, vernizes, óleos e outros produtos. No entulho são encontrados materiais, muitos deles podem ser reciclados para a produção de agregados. Do ponto de vista da indústria, talvez a principal dificuldade para que o entulho reciclado enfrente seja sua elevada heterogeneidade. Por exemplo, a composição do mineral no entulho, depois de feito e tal, e vai ser reciclado, já não seja o mesmo, ele pode variar de acordo com a etapa que já se encontra. E em outras depende de cidade, estado, até mesmo a prefeitura, outras reutilização entram na questão da obra, da reciclagem. Porque assim, você fazendo a reciclagem correta, ele retorna para a obra novamente. Mas como? É por meio da base servindo como agregados para base do asfalto, como o próprio concreto e alvenaria. Eles passam por uma usina de reciclagem, aí tem todo o processo de ser, entre aspas, ser amassado, né, triturado, e tem os diferentes tipos de brita. Aí vem para asfalto, manutenção de estradas rurais, piso que não empoça água, ou na construção de praças, parques e jardins. A economia chega a ser até de 80%. E para o descarte correto do entulho, necessário é consultar a sua prefeitura e verificar quais são os locais adequados para o recolhimento. Já em cidades muito metrópoles, você pode encaminhá-lo para os pontos de ecopontos. Os ecopontos são como as latas de reciclagem latas de reciclagem comum, aquela verde, amarela, vermelho, lá tem indicado. E o mais correto ainda para fazer a destinação da reciclagem é o responsável da obra separar os materiais já adequado. Tipo, aqui vai a madeira, aqui vai concreto, aqui vai... Pronto, dividir como na parte das classes, A, B, C e D. Madeira, papel,
plástico, aqui só vai concreto, tijolo, e assim você vai reciclar, fazer a sua destinação correta e vai gerar um grande impacto, assim, um impacto melhor para o meio ambiente, já porque isso pode causar danos também ao meio ambiente e também para a sociedade, sendo que a maioria das construções de hoje em dia são jogadas até nas calçadas e ruas da própria cidade. Embora muitos não saibam, mas a substituição da argamassa industrial pela argamassa produzida diretamente em obras já é realidade em diversas obras do nosso país, onde temos um ganho de 68% na economia e de menos gases tóxicos no nosso planeta. Devemos cada vez mais optar por essa adesão, onde a argamassa produzida industrialmente se torna cada vez mais real nas obras da vida. Se você não viu, a gente mostra.